TikTok nesta hora, rede social, com o pregador de Goiânia, Goiás, estado de Goiás, centro-oeste do Brasil, com a escritura em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, que diz: sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem, né? Os mortos não sabem de nada. Né? Tá aí o texto aí. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Baseado nesse texto e outros textos que eu irei citar aqui, eu quero fazer uma pergunta, mas essa pergunta é base para a minha pregação. Podemos seguir um profeta que já morreu, está morto? O que a Bíblia diz sobre quem já morreu, o profeta que já morreu? Embora esse profeta deixe um legado, o seu legado, mas é ele, esse profeta que já morreu, viveu na terra, morreu, é esse profeta que devemos seguir, como o caso do profeta de Deus, William Marion Branham. Ele morreu em 24 de dezembro de 1965, um grande legado, né? De ganhar almas para Jesus Cristo, embora hoje eu não prego Jesus Cristo. Eu prego Yahushua Mashiach. Porque Jesus é italiano, latim, e Cristo é grego, né? E o nome Jesus, Zuz, no latim é suíno, porco. Se você empurra esse nome para o hebraico, nas 22 letras do hebraico não tem a letra J. Jesus. Você retira o Gé, sobe o Zuz, é cavalo. Zuz no hebraico é cavalo, Zuz no latim é suíno, porco, um mau significado, não? Mas o William Branham ganhou milhões de almas para Jesus Cristo. Eu não prego Jesus Cristo. Ele deixou um grande legado da cura divina, sanidade divina, e cura divina verdadeira, viu? Discernimento dos pensamentos do coração. Ele podia dizer o que a pessoa pensava e podia dizer para a pessoa: mude seus pensamentos. E ele dizia o que a pessoa pensava. Esse dom ele recebeu lá na caverna dele em Grêmio, né? Em 1946. Na mão esquerda, ele pegaria na mão direita, o primeiro dom, e a mão dele inchava, o relógio de pulso parava de girar. E ele podia dizer ali, aparecer algumas coisas assim na mão dele, ele dizia: você tem a doença tal, 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 né? Diabetes mesmo é problema nutricional, de alimentação. Já existia diabetes, né, no tempo de William Branham. Né? Depois veio o segundo sinal, ele podia dizer o que as pessoas pensavam. Agora, Billy Paul Branham morreu. Billy Paul nunca teve esses dons. Joseph Branham está vivo, tem 70 anos de idade, fez, né, agora. O filho do profeta William Branham está vivo. Tem um grande tabernáculo em Jeffersonville, porque o tabernáculo do pai dele ele fechou, virou museu, né? A gráfica Voice of God, a gráfica virou fábrica de produzir tablet, né? Com tablet, Joseph Branham conecta todos os que seguem o tabernáculo na rede de internet dele, né? Da Voz de Deus de Jeffersonville. E aí ele cumpre o plano dele, que é o quê? Fazer todo mundo
ouvir só a voz do pai dele. São 1.206 fitas, pregações, sermões, ao ponto de pastores deixarem de pregar, né? Descer do púlpito, né? Essa é a missão do Joseph Branham, né? Que para mim é o sucessor de William Branham, porque o irmão Branham vivo disse: meu filho Joseph, você é profeta, né? Você vai tomar o meu lugar depois de mim, né? Agora, vamos ser sinceros, Joseph Branham não tem os dois sinais que o pai dele tinha, de curar o câncer, né? E de revelar os segredos dos corações. Também, Joseph Branham não tem a mentalidade de William Branham. Joseph Branham não age como o pai dele agia. Eu não conheço Joseph Branham, também não conheci William Branham, mas eu leio as literaturas, as pregações aí no site da Voz de Deus e procuro ler em outros sites também. Então aí eu vejo como o pai dele agia, William Branham agia, e como Joseph Branham age hoje. Não tem nada a ver um com o outro. O próprio irmão Branham diz que quando Deus faz um homem, ele usou isso para expressar o pastor do tabernáculo lá, Orman Neville, né? O irmão Neville, né? Quando Deus fez o irmão Neville, Deus pegou a forma e jogou fora. Não tem dois irmão Neville. Nunca terá dois William Branham. E nem José Branham é da mesma forma de William Branham. Eles não são iguais. Eu tenho pregado aqui que o irmão Branham, na segunda-feira, 25 de março de 1963, no hotel, depois de pregar a série 7 selos, no domingo 24 ele pregou o 7º selo, na segunda-feira ele mandou cortar das referências 261 ao 374, aos irmãos James Maguri e Fred Sott: corta, eu não quero que isso saia na mensagem. Cortaram, mas só durou de 63 a 66. De 1963 a 1966, porque quando o profeta morre, uma desobediência direta, né? Trouxeram a parte que o irmão Branham proibiu, né? Trouxeram essa parte, né? Billy Paul Branham, em 66, José Branham, quando fez a gráfica Voice of God, a voz de Deus, em MP3, MP4, literatura, né? Hoje é tablet, tá lá essa parte que o pai dele proibiu, né? Proibiu e bem proibido, né? Bastou o irmão Branham morrer em 65, 24 de dezembro de 1965. O irmão Branham foi enterrado em 11 de abril de 1966, mas eu não sou o Cacu Felipe. O Cacu disse que os branhamistas fazem arroteio por enterrar o William Branham quase 3 meses depois. Dizem que estava esperando a ressurreição isolada de William Branham. Cacu fala um monte de coisa. Não. Eu acredito que realmente a esposa, a irmã Meda e Sarah Branham, né, estavam em hospitalização, internadas, né? Tinham quebrado, a Sarah quebrou a bacia, a Meda Branham se feriu, e realmente até a recuperação delas para o enterro do marido de Meda Branham e do pai de Sarah Branham, né? Eu não sou como o Cacu. Cacu é mau, é ruim, né? Fala coisa ruim. Tudo é ruim para ele. Eu não sou assim. Agora, se você me perguntar, você acredita que Sarah Branham, que ela estava no carro junto com o pai, ela foi acidentada, o pai morreu, a mãe tinha morrido, mas a irmã Branham pediu para o Billy Paul pegar a mão dele e colocar sobre a irmã Meda, ele orou, a irmã Meda voltou, Sarah estava gemendo, né, porque quebrou a bacia. Aí você vai me perguntar assim, você acredita nessa carta de Sarah Branham? Gente, essa carta de Sarah Branham ela é verdadeira. O Junior Jackson, Raymond Junior Jackson, que era aquele homem que tinha sonhos, e o irmão Branham colocou muitos sonhos de Junior Jackson, até a visão da pirâmide, né, da alavanca,
quebrando a pirâmide, tirando uma pedra branca, onde o sol, chuva, nunca pegou, nunca atingiu essa pedra branca. Tudo ali era sonho de Junior Jackson, né? Ele, quando leu a carta de Sarah Brunner, ele escreveu para o Billy Paul Brunner: por que você está tratando sua irmã igual um cachorro, um cão, né? Ela também merece herança, né? Não é só você que é filho de William Brunner. O Billy Paul nunca respondeu isso. Porque na carta, Sarah Brunner diz que até a maçaneta da casa do Billy Paul era folheada de ouro. Não é eu que estou dizendo, vai ler a carta. Ela diz lá que Billy Paul falsificou a assinatura do seu pai, William Brunner, para se apoderar, tomar posse lá de um valor muito alto, que o Brunner deixou guardado para retirar depois de 21 anos da sua morte, né? Eu também não tenho nada a ver com isso, eu só estou citando a carta. E ela diz que leu os apontamentos, os destaques do sermão que o pai ia pregar, o rastro ou a trilha da serpente. Ela diz que lá estava escrito, era um tópico, né, que o Brunner ia pregar: serei traído por uma pessoa muito próxima a mim. E ela disse que viu o William Brunner falar com sua mulher, Meda Brunner: eu estou indo para Jeffersonville, eu vou pregar a trilha da serpente. Dessa vez eu vou expor nome, eu não vou poupar ninguém, nem os Brunner. Aí diz que houve uma discussão. Nessa discussão, o William Brunner veio a falecer, porque os mexicanos, bêbados, né, colidiu com o carro de William Brunner. E os carros dos mexicanos só tinham um farol aceso, né? E aí ela diz que depois de sair do hospital, eu estou citando a carta, gente. Se é verdade ou não, eu não sei, mas ela tem credibilidade porque Raimundo Junior Jackson mandou para o Billy Paul, né? Então, quando ela saiu do hospital, a mãe veio e disse: o que é que você recorda dentro do carro, dos acontecimentos dentro do carro? Ela disse para a mãe dela: tudo, mamãe. Tudo, mamãe. Aí a mãe dela falou com ela assim: você vai me jurar que você nunca vai revelar os acontecimentos dentro do carro, antes do acidente. Aí ela disse que jurou. Porém, em 89, a carta é de 1989, sua mãe morreu, Meda Brunner. Aí Sarah disse que não aguentava mais segurar, para não revelar o que tinha acontecido nos momentos finais de William Brunner. Ela disse que ia falar. Ela disse: como minha mãe morreu, eu estou desobrigada do juramento que eu fiz à minha mãe, então eu vou falar a verdade. Que ela já não estava aguentando ver o tanto de pastor usando o nome do pai dela, falecido, morto, e enricando, com dízimos, com dinheiro, muito dinheiro, criando agência de turismo. Aqui no Brasil, os filhos dos pastores, que o dízimo todo é salário de pastor de igreja, ajuda filho na faculdade, funda uma padaria, funda um depósito de construção, sempre usaram os dízimos para esse intuito, né? Enriquecer de patrimônio a família, aqui no Brasil. Por isso que está essa porcaria aí, o brananismo, né? Numa cidade, 30 pastores e um não fala com o outro, porque um não visita o outro porque não quer perder fiéis, né? Está uma verdadeira de uma porcaria de ismo, de divisões, né? Eu não sou branamista. Eu não estou aqui, também não sou William Brunner. Eu tenho a minha pregação. Ela é dura, ela é tão dura a minha pregação, que o mês que vem ela vai fazer 4 anos, eu não tenho um convertido. E eu não estou nem preocupado em ter uma mulher convertida, um homem convertido. Nem minha mulher acredita no que eu prego, se você quiser saber. Porque eu não escondo nada do que eu acredito. Eu não coloquei um desafio aí. O desafio é 13 cartas de Paulo aos não-judeus, aos gentios, aos homens e mulheres das nações. Se você mostrar a palavra dízimo em Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito, Filemão, são 13 livros aí. Mostra-me a palavra dízimo, que eu viro um crente da sua igreja, fiel. Aceitarei ter meu nome no hall de membro de sua igreja, carteirinha de membro, vou usar. Você é um fiel. Posso até dar o talento que eu tenho na sua igreja, mas você vai ter que me mostrar onde Paulo escreveu o dízimo
aos não-judeus. Eu já vou logo adiantando. Não tem, não. É uma doutrina que a Igreja Romana trouxe no segundo concílio de Macon, acho que no ano 583, para dar salário aos padres, bispos. Era muita congregação, paróquia, né? E aí as igrejas protestantes, luterana, batista, preteriana, metodista, e as evangélicas, as pentecostais, Assembleia de Deus, quadrangular. Tem a Igreja do Véu que não concorda com isso, mas lá eles têm 5 envelopes para arrancar as penas das galinhas, galizé, franguinho. É igual o cacu. O cacu tem 8 maneiras de arrancar dinheiro, né? E tem maneira lá que ele arranca até o salário. Está pouco preocupado se o fiel que vai dar o salário 100%. Era tal da doutrina das premissas. Você precisaria de dinheiro para pagar água e luz, comprar gás, comprar comida? Arranca tudo, deixa um frango pelado, né? Nu, sem pena, né? Sem pena e sem pena mesmo. Você me entende? Então, quando ela se restabelece, sai do hospital, ela vai ao Billy Paul e pergunta: cadê as anotações de O Rastro da Serpente do meu pai? Que ela também era filha, né? O Billy diz: sumiu. Quer dizer, tomou um chá de sumiço, né? As anotações, né? Aí a carta dela foi lida até por Evald Frank, ela disse que foi na Alemanha, né? Mas nenhum pastor do tabernáculo gosta da carta de Sarah Branham. Mesmo quando o pastor Osmar, com o ismo dele, era vivo aqui em Franca, o Osmar colocou a carta de Sarah Branham no site dele. Joseph Branham, filho de William Branham, mandou retirar e o Osmar retirou. Porque são tudo obedientes, tem medo do José Branham, né? Mas eu quero dizer que José Branham não tem o que o pai dele tinha, os 2 sinais de profeta. E a forma que Deus fez o William Branham não é a mesma forma que ele fez José Branham, e Billy Paul Branham, e Sarah Branham, e Meda Branham, e Rebeca Branham, que já morreu também, né? E na Bíblia, quando o profeta Samuel morreu, Samuel, seus filhos Joel, Abdias e Joel, a Bíblia diz que não caminharam nos caminhos do pai dele, que era Samuel. A Bíblia diz que esses 2 filhos do profeta Samuel aceitavam suborno, né? Então eram corruptos. Então não é porque nasceu filho de profeta que vai ser um profeta autêntico. E mesmo um profeta autêntico, se for um profeta autêntico, ou vamos seguir na linha do Novo Testamento, se for um apóstolo autêntico, um profeta autêntico, um evangelista autêntico, que são 5 ministérios, um pastor autêntico, um doutor autêntico, vai ser testado. Os 12 apóstolos, Kefa lá, Shimon Kefa, que você chama de Pedro, Mashiach, Yoshua, não disse: olha, Satanás veio a mim e pediu para eu permitir cirandar com você, Kefa. E eu permiti, você vai ser cirandado. Você ainda não é convertido, mas você vai se converter no futuro e você vai ajudar os irmãos, confirmar a emoná, né? Não é fé, é emoná. Agora, Kefa não passou por coisa boa, não. Alguém pegou na mão dele ali e fazia o que quisesse, né? Ele chegou a negar o Mashiach, Yoshua, 3 vezes. Antes ele disse: eu vou morrer por ti, meu Adon, Yoshua Mashiach, meu Salvador. Eu não vou te negar, não. O Mashiach diz: vai, você vai me negar. O galo não cantará 3 vezes, você já me negou, né? E negou mesmo, gente. Porque as palavras do Mashiach, Yoshua, são as palavras de Deus, não cai por terra, né? As palavras de Yoshua Mashiach não caem por terra. E tem outra coisa, porque aí na Bíblia nós temos um caso aí, alguém queria seguir Yoshua Mashiach, mas queria, não sei se era esperar o pai dele morrer, né? Eu vou te seguir, mestre, Rabi, mas deixa meu pai morrer, né? Deixa eu enterrar meu pai. Tá aí as escrituras, se você quiser anotar, eu anotei elas aqui, ela está em Lucas capítulo 8, versículo 60. Deixe os mortos, a resposta do Mashiach. Deixe os mortos enterrar os mortos.
Você vem e me segue. Você vem e anuncia o reino de Deus, mas deixa os mortos enterrar os mortos. Aqui eu já estou dando uma resposta. Se devemos ou não seguir o profeta que morreu. E a resposta não é minha. Ela é do Mashiach. E Yehoshua Mashiach, o filho do Criador, é Jeová. Foi ele que disse isso. Em Lucas capítulo 8, versículo 60, né? Agora, e se eu perguntasse, gente, nesta hora, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Ou seja, sepultar e levar para o túmulo, para a tumba, né? Para a cova. Mas nesse caso aqui, Mashiach disse, deixe os mortos. Quem são esses mortos? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Ou seja, ele está chamando, ele está dizendo o seguinte, se você não me seguir, se você não vier me seguir e anunciar o reino de Deus, você está morto. Você está morto, você vai ser um morto enterrando seu pai. Ou você vai ser um morto enterrando mortos. Porque Yehoshua Mashiach que está vivo, viu? Ele morreu, 3 dias depois ele ressuscitou. Você sabia que Mashiach nos funerais, velórios, ele não ia em cemitério, ele foi no cemitério lá onde Lázaro estava enterrado 3 dias, né? 4 dias, né? E ele ressuscitava. Então, Mashiach Yehoshua, o homem, Mashiach Yehoshua, é muito diferente. Ele ressuscitava os mortos. Foi no cemitério, sim, onde Lázaro, seu amigo, estava ali morto 4 dias, já não tinha orelha, não tinha nariz, a cartilagem tinha caído. Ele diz, remover a pedra. Os discípulos questionaram, disseram, Senhor, isso deve feder demais da conta, porque aqui no Brasil, outros lugares, a gente vê o pessoal do IML, às vezes tem que usar máscara, mas não é essas máscarazinhas contra a Covid, não. Tem uma máscara bem especial, né? Tipo aquelas contra a radioatividade, que para entrar lá e remover o cadáver que já explodiu, já virou necrochirume, né? Na cama. O Japão dá muito disso. Porque no Japão se vive isolado, lá os velhos, os jovens, se suicidam, os velhos morrem, e aí depois de 1, 2 anos vai visitar lá, saber o que está acontecendo. Porque hoje as pessoas são insensíveis, né? Com velhos, né? Querem depositá-los nos asilos. Já não ganham aposentadoria, então vou pegar essa aposentadoria, pai, mãe, vou pagar lá o asilo, vou te jogar lá dentro. Nunca mais na vida eu vou pisar meu pé lá. E acha que velho não tem sentimento. Pai tem sentimento. Mãe tem sentimento. Você faz isso seu pai, sua mãe. Se você ficar velho, seus filhos vão fazer a mesma coisa. Porque aqui se faz, aqui se planta, aqui se colhe. Faz. Para você ver se você não colhe. Eu acredito na lei da semeadura. Como também creio em Provérbios 20:20. Que diz que os filhos devem honrar pai e mãe, mas se você maldiz seu pai e sua mãe, sua lâmpada vai apagar na terra. Paulo fala lá em Efésios, esse é um mandamento com promessa, respeitar pai e mãe, para que você seja feliz na terra. Mas vai, desrespeita, porque ficou velho, entrou na terceira idade, tá gagá, tá caducando, tá com Alzheimer. Vai, joga num asilo, vai. Você vai colher o que você plantou, homem e mulher. Deus fará você colher o que você plantou. Porém, aqui em Lucas 8,60, Mashiach diz, deixe os mortos enterrar seus mortos. Né? Você entende? Então, se recusasse a seguir Mashiach, não, eu vou esperar meu pai morrer, depois que eu enterrar meu pai, sepultar ele, eu te sigo. Não, é agora. Se você quer vida eterna, quer estar vivo,
Me segue agora, né? Mas sempre as pessoas têm desculpa, porque no verso subsequente, você vai ver lá que alguém vai dar uma desculpa e Mashiach vai dizer assim, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, se olhar para trás não é digno do reino de Deus, né? Então ele não aceitava, Mashiach, a pessoa esperar o pai morrer, ou se o pai tivesse morrido, enterrar o pai primeiro, ou a pessoa trocar o reino de Deus por alguma atividade aqui na terra. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Se você olhar para trás, você não é digno do reino de Deus. Então, você diz, Mashiach era duro. Mashiach era Deus. Ele queria e sempre quis a primazia, o primeiro lugar. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E não, você fala João, mas é não. E a palavra, o verbo, a palavra que era Deus se fez carne, 1:10. E o mundo foi criado por ele, mas o mundo não o conheceu, então ele exigia primeiro lugar. Primeiro lugar, primazia, primeiro lugar, ele nunca aceitava. E eu acredito que até hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8, Mashiach não aceita segundo lugar, não. Põe a novela no lugar, em primeiro lugar, na frente do Filho de Deus, Yahushua Mashiach. Põe o dorama no lugar, põe Hollywood no lugar, põe Netflix no lugar dele, põe Copa do Mundo, futebol no lugar dele. Você não é digno do reino de Deus. Maldito aquele que faz a minha obra relaxadamente. E Irmial, você fala Jeremias, o profeta Irmial falou isso. Ou você faz certo, ou nem comece, nem entre, né? Ou você entra pela porta estreita e abandona todo o pecado, todo o lixo do inferno, todas as obras de Satanás, do diabo, tudo que é iniquidade, impúdico, imoral. Não passa pela porta estreita. O que é isso, pregador? Televisão, Copa do Mundo, batom, esmalte, cílios falsos, unhas falsas, mega hair, cabelos falsos, short, desgraça do fio dental, biquíni, baby doll, maiô, calça comprida na mulher, não passa, mas não passa mesmo. Então, fica na porta larga, vai do jeito que o diabo quer, que o diabo molda, né? Que o diabo te dirige. A porta larga, muitos entrarão por ela, né? A porta dos prazeres efêmeros, passageiros, momentâneos. Cada 4 anos tem que ter uma Copa do Mundo, né? E se você morrer durante a Copa do Mundo, sem saber quem ganhou o campeonato? Como é que você vai saber? Você vai assistir Copa do Mundo no inferno? No lugar de tormento, hein, mulher? Que está com a cara atolada na televisão, não perde um capítulo da novela das 6, das 7, das 8, da madrugada, lá da meia-noite, sei lá que hora que tem novela, se você morrer. Você acha que lá no inferno tem um televisão bem grandão te aguardando lá para você ver novela? No inferno não tem crianças, bebezinho, criancinhas. Mashiach disse, deixai vir as minhas criancinhas, delas é o reino de Deus. Então o inferno não é um lugar bom, não. O lugar de tormento, o abismo, não tem criança. Já vou logo te dizendo. Eu acredito na totalidade e no que está escrito na palavra de Deus. Eu creio sim. Eu prego a palavra. E o que a Bíblia diz? Olha aí. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Gente, se um morto, com todo respeito, eu acredito no profeta William Branham. Durante esses 4 anos que eu estou pregando, eu sonhei uma vez com ele, William Branham. Eu vi ele num sonho lá. Mas eu quero te dizer que ele não falou uma palavra no sonho. Eu já expliquei esse sonho aqui numa pregação.
O sonho que eu tive com William Branham, né? Tinha surgido um tal de profeta Garcia, né? E os seguidores dele vieram atrás de mim porque eu falo espanhol no sonho, né? E eles queriam me usar para divulgar esse profeta. Aí é quando o William Branham aparece, né? Só que o William Branham aparece ali e fica agachado. Eu vejo ele, mas ele não fala uma palavra comigo. Ou seja, na verdade, o William Branham, naquele sonho que eu entendi ali, é que ele estava me observando para ver qual a reação que eu iria fazer em relação a esse grupo que dizia que tinha um profeta chamado Garcia, né? E queria no sonho, claro, no sonho, que eu divulgasse a mensagem dele, né? Eu resolvi não divulgar no sonho, né? Então foi esse o sonho. Eu fiz até uma pregação sobre isso. Porque os mortos nada sabem coisa alguma daqui desse mundo. Porque a morte é um desligamento, gente. Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado a morrer, cada pessoa uma só vez, e depois da morte o que segue? Segue que o ministério dela, se ele era um profeta, o ministério dele está aqui vivo na terra, né? Segue que ele está fazendo convertidos aqui na terra. É isso que a Bíblia diz, né? Que depois da morte de um profeta, ele vai ganhar milhões de almas. Seus seguidores que vão seguir um profeta morto vão fundar milhares de tabernáculos, de igreja. Não é isso que a Bíblia diz, não, gente. Hebreus 9:27 diz que cada pessoa está ordenada a morrer uma só vez. No caso, Mombrana morreu. O que vem depois da morte? O juízo, julgamento. Todo mundo que morre, o que aguarda ele depois da morte é o julgamento. Tanto que Mombrana quer ver Paulo lá. Cadê Paulo? Paulo não estava no lugar onde Mombrana estava. Já significa isso tudo? Que o William Branham não repetiu, não pregou a mensagem de Paulo 100%. Senão ele encontraria Paulo nessa visão além da cortina do templo. Mas ele não pode nem ver Paulo. Por quê? Porque a mensagem do profeta William Branham não é a mesma mensagem de Paulo. Mas a mensagem do profeta William Branham foi uma mensagem de Deus para o seu tempo. E os ouvidos surdos, porque é mais fácil, gente, seguir um homem morto que não fala, que não corrige, que não explica nada, que não prega mais, que não leva ninguém mais à conversão. É fácil, porque quantos milhões segue o William Branham hoje? E o William Branham morto há 60 anos vai corrigir quem? Porque Paulo, quando estava vivo e pregava lá em Corinto, Éfeso, Tessalônica, Trode, Mileto, na galáxia, ele corrigia tudo. Ele sabia de tudo e interferia. Eu pergunto a você, Branhamista, um morto pode interferir? Pode guiar? Um morto pode guiar vivos? Se houver um problema... não estou falando mal, Rebecca Branham morreu de câncer. E irmão Branham tinha um dom de curar o câncer. Como o pai dela não estava mais aqui na terra, não teve como ela ser curada. Eu ouço, não sei se é verdade, que Billy Paul, que morreu uns 2 anos atrás, morreu de câncer também. Porque agora é assim, tá todo mundo... Ninguém quer falar, abrir a verdade. Morreu. Mas morreu de quê? Não diz. Não diz. Ninguém quer dizer. A Bíblia fala que o profeta Eliseu morreu... Ele tinha uma ferida no pé dele, lá na perna dele, né? A Bíblia não esconde, não. O que seria aquela ferida que levou Eliseu à morte? Mas hoje, os filhos dos profetas morrem. Nem todo mundo pode ir no funeral e nem todo mundo pode saber do que morreu. Enquanto que os escritores da Bíblia, quando morria um profeta de Deus, alguém importante, um rei, a Bíblia dizia do que morreu. A Bíblia não diz que o rei Herodes foi comido pelos bichos vivos? Está lá na Bíblia, no livro de Atos, lá. Não diz que Judas e Judá Iscariote, o Judas Iscariote, quis se enforcar num pé de sicômoro, a corda quebrou, a pança dele, a barriga dele caiu no chão, e lá tinha muita pedra pontiaguda, aquilo abriu a barriga dele lá, então as tripas dele
as tripas dele lá, os órgãos internos dele lá se espalhou. Ou seja, e Judá Iscariote, o Judas Iscariote, nem para morrer prestou, nem o pé de sicômoro quis segurar a corda, nem a corda aguentou tanto pecado que Judas tinha, vendeu, e Yehoshua Mashiach, o Salvador, o mediador, o Filho do Criador, por 30 moedas de prata. Depois, para morrer, nem para morrer prestou. E eu estou a pregar a verdade. Você que é incrédulo, não serve ao Criador, depois nem para morrer você vai prestar para morrer. Que zomba, blasfema de Deus. Pode olhar, essas pessoas incrédulas, nem para morrer presta. Nem Elvis Presley prestou para morrer, né? Nem Michael Jackson, né? Ou seja, serve o mundo, adora o mundo, são instrumentos do diabo para ganhar milhões ao inferno. William Branham dizia, se você tem um filho chamado Elvis, esse nome veio do inferno, muda logo o nome do seu filho, vai no cartório e muda. Mas você vê, eu não prego o que o William Branham pregou. Eu não prego o que o William Branham pregou. Muitas coisas, mas muita mesmo. Parte da minha pregação é aquilo que Paulo escreveu. Eu estava olhando de novo aqui o tabernáculo no Congo, Kinshasa, capital. O Carlos Baruti, que assumiu, depois da morte do pai dele lá, o Baruti Kassogo, ele assumiu o tabernáculo, acho que tem 10 mil pessoas. Agora ele autoriza um segundo casamento, agora é um homem branco e uma mulher negra. Gente, o Mombrano não fazia casamento de mulher negra com homem branco, ou mulher branca com homem negro. O Mombrano era contra casamento interracial. Ou seja, esses branamistas de hoje, eles nem prestam para obedecer a mensagem do Mombrano. Porque eu não sou seguidor do Mombrano, eu não sou branamista. O pregador André Luiz Nunes de Goiás. E se um homem branco e uma mulher negra for casar, você fala o quê? Case, desde que essa mulher negra seja virgem e esse homem branco seja virgem, case-se. Eu não vejo nenhum problema, não. O Mombrano havia problema na pele. Uma mulher branca casar com um homem negro casar com uma mulher branca. O Mombrano chamava de casamento misto. Eu não prego a mensagem do irmão Branham. Eu tenho 53 anos de idade. Só nas igrejas Batista, Assembleia de Deus, Tabernáculo e Cacuísta, eu passei por aí mais de 35 anos, talvez. E eu estudo a Bíblia desde os meus 15 anos de idade. Eu entendi que Deus me levantou, ou eu me levantei, e Deus pode confirmar minha pregação, mas eu tenho que pregar a minha convicção, não as convicções de William Branham. Casamento para mim, matrimônio, é mulher virgem com homem puro, homem virgem. Porque se essa mulher fez sexo uma só vez com um homem e casou com outro homem, ela pertence ao primeiro homem que ela foi fazer sexo. Eu não vejo isso como casamento, é união ilegítima. Outro dia eu estava vendo esse pastor César Cavalcante lá, respondendo a uma mulher que já está no terceiro casamento. Ou seja, como pode ele ferir a Bíblia? Isso que é o entendimento dele, ele autoriza divórcio. Se eu for só para o Paulo, 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11, se a mulher se separar do seu marido, não te case uma segunda vez. Só para o Paulo. E o homem não repudia a sua mulher. Só para o Paulo, viu? Se eu for só por Paulo, Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3 diz o quê? Em todo tempo que o seu marido estiver vivo, mulher, você está ligada pela lei a ele. Se ele morrer, você está livre para casar com quem você quiser. Mas se você tiver marido vivo e for viver com outro homem, você deve ser chamada de adúltera. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Só por Paulo. E eu acredito que Paulo pregava a mesma doutrina de Yehoshua Mashiach. E se você ler Marcos 10, 11 para os homens, ou Marcos 10, 12 para a mulher, a porta está fechada, gente.
Se o homem, o versículo 11 diz assim: se o homem despedir, mandar a sua mulher embora e casar com outra mulher, ele comete adultério contra a sua primeira mulher. E se a mulher mandar o marido embora, despedindo ele, vai embora, não quero mais você não. Some da minha casa, né? Que hoje em dia as mulheres jogam as roupas do homem lá fora, né? Hoje em dia a mulher trai, os filhos ligam pro pai e dizem: ó, papai, só não precisa voltar para casa não. Mamãe tá doente, mamãe fez coisa errada, não volta para casa mais não, papai. Mas só paga as prestações do apartamento. Aí o pai pergunta: eu vou viver na onde? Vive dentro do carro. Mas eu não fiz nada de errado. Mas é a mentalidade da televisão, do cinema, da cultura. É a mentalidade mundana hoje. O homem paga o preço sem fazer nada errado. Se a mulher mandar seu marido embora, Marcos capítulo 10, versículo 12, e casando com outro homem, ela comete adultério contra seu marido. Aí me vem um César Cavalcante perguntar: quem adulterou? No rádio, olha, ou na internet. Foi você ou seu marido? Não, meu marido adulterou primeiro, depois eu paguei com a mesma moeda. Ah, se ele adulterou primeiro, então ele destruiu o casamento, você pode casar com quem você quiser. E a mulher dizendo que fez o marido pagar com a mesma moeda, foi vingativa, fez a mesma coisa que o marido fez. E dizendo: ah, seu marido foi na frente, então ele destruiu o casamento, você pode ter divórcio. Não tem isso na Bíblia, gente. Pode ter divórcio, pode casar de novo. Tem isso na Bíblia, no Novo Testamento, não, gente. Mas já está mudando o que Moisés fez lá em Deuteronômio 24, 25, ele podia dar carta de divórcio por qualquer dureza do coração. Agora aqui não, aqui acabou o divórcio. Por isso que os discípulos dizem assim: Senhor, que, sendo assim, não vale a pena casar. Porque na lei de Moisés valia a pena. Eu casava, vivia uma semana com a mulher, meu coração fechava, eu dizia para a mulher: era assim na lei, viu? Te amo mais não, viu? Vou te dar a carta de divórcio, você casa com quem você quiser. E ela podia casar, lá no Deuteronômio 24, 25. Mas se com quem o segundo que ela casou morreu e ela ficou viúva, ela não poderia voltar para o primeiro. Moisés colocou esse regulamento, porque é contaminação, abominação. Porém, Machia vem para acabar com isso. Botar freio, acabar com bigamia, poligamia, com um casal vivendo com trisal, né? Porque hoje as camas é tão grande que é para 3, né? Hoje a mulher vive com... Diz que a mulher dela é o marido dela, tá igual o Nero. Nero, a mulher de Nero era um homem castrado. E Paulo disse que os homens, lá em Romanos 1, largaram o uso natural. O homem começou a inflamar com o homem, até as suas mulheres deixaram o uso natural, que é o hétero. Uma mulher e um homem e uma mulher, né? Macho e fêmea. Porque a mulher tem útero, né? Tem menstruação. O homem não tem útero. O homem não tem menstruação, a mulher tem mama, peito, né, para amamentar. É um hormônio, né? O homem não tem isso. O homem tem testosterona, a mulher tem o quê? Acho que é testosterona, né? São hormônios diferentes, até os hormônios do sexo. Mas lá em Roma, na cidade de Roma, no tempo de Paulo, Paulo diz: é um pecado digno de morte. E isso aí leva à idolatria, à impureza, e leva àquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, a criatura adorar a criatura, em vez de adorar o Criador, né? Vai adorar essas criaturas aí, pederastas, homossexuais, lésbicas. E aí Paulo diz que o castigo de Deus cai na terra. Se você não sabe por que uma pessoa vira gay, leia Romanos 1. Paulo diz que essa maldição vai apanhar aqueles que deixarem de adorar o Criador para adorar as criaturas. Criatura do futebol, criatura da política, criatura da música pop, Taylor Swift, Madonna, Shakira, vai adorando. Você vê a maldição que isso acarreta. Não foi eu que disse, foi Paulo, sempre Paulo. Há uma maldição para quem idolatra homem e mulher. Recusa adorar o Criador para adorar homem e mulher. Homem do futebol, mulher do futebol, homem do cinema, mulher do cinema, da televisão, da música, vai adorando. Tem uma maldição por trás.
Eu não sou igual a esses que ficam pregando que as pessoas viram homossexual por causa do alimento. Não, eu prego o que Paulo pregou. Vais virar gay, lésbica, por adorar criaturas. Criaturas que o Criador fez. Aí você recusa adorar o Criador, você cai nessa maldição. Eu estou aqui para repetir o que Paulo pregou, gente. Então, a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, morreu, o que vem é o julgamento. Veja, o Mombrana vai ser julgado ainda, ele está no descanso, né? Por ser salvo. Mas eu não estou aqui hoje para pregar a mensagem do Mombrana. Eu estou aqui para repetir o que Paulo pregou. Mas o William Branham não viu Paulo. Quer dizer que o Paulo é de outro calibre, diferente de William Branham. A pregação de Paulo é diferente da pregação de William Branham. São calibres diferentes. Também não vou dizer que Deus não usou William Branham, mas Deus usou. Eu já expliquei isso aqui no sistema do grão. Você pega um grão aqui no Brasil de milho, mas planta-se trigo aqui em Curitiba, né? Cascavel, Rio Grande do Sul, eu vi nas viagens, né? Você planta o grãozinho, ele vai voltar à vida, mas num processo, ele já não vem sendo grão de imediato, ele vira uns brotinhos, umas folhinhas, igual o milho. Planta o milho, ele vira umas folhinhas, uns pendão, aí vai crescer um pé de milho, mas não é o milho ainda. Mas não arranca o pé de milho porque não tem espiga, não. Vai vir a espiga, vai vir os grãos. Tem o tempo certo que o grão desenvolveu. Então, até ele virar grão, como foi um dia grão. Eu acho que, não sei se é 7 meses ou 9 meses, o milho, né? Depende do grão. E hoje os milhos é híbrido. Você planta uma vez, come e acabou. Ele não reproduz, não. É científico, né? É transgênero, né? Você está a me entender? É como o homem, o macho, a mulher a fêmea, a mulher tem útero, mas hoje a China já inventou barriga robótica aí que gera filhos. Você já não vai precisar mais cruzar um homem e a mulher, sexo, né? E nem de óvulo e nem de espermatozoide. Eles vão fazer com células tronco, células, né? Umas simples células. Vão fazer aí os clones, né? Você entende? Os homens de laboratório, que eles querem que viva 200, 500 anos, né? Mas acontece que nós já estamos no fim. Eu não sei se Deus vai dar permissão para isso, não. Os mortos, quem morreu, gente, não interage com quem está vivo. O próprio Mombrana diz que quando um profeta morre, está lá na pregação, acho que é o 121, a referência, Cristo é identificado em todas as gerações. Quando um profeta morre, um mensageiro, pode ser um apóstolo, um mensageiro, um doutor, né? Ele morre, ele tem que ir para o túmulo. Quando ele vai para o túmulo, a mensagem dele se foi, virou história. É legado. Legado não salva ninguém. Legado de um homem não salva ninguém, não. Virou legado. Virou história. Ou seja, pega aí a última pregação do Mombrana, acho que foi no dia, não sei se 12 de dezembro de 1965, né? Ou 14, né? Então parou de pregar. A mensagem do Mombrana é um legado. E ela é diferente da Bíblia. A Bíblia é a Escritura, a Bíblia é a palavra de Deus. Ali era a mensagem de um homem que Deus usou, mas nem tudo que ele pregou está igual na Bíblia, porque a Bíblia, aqui eu disse, nas 13 cartas, não tem dízimo. Mombrana não trouxe dízimo. Na Bíblia é a mulher que lava, aqui no Novo Testamento, os pés dos homens. 1 Timóteo 5,10, se a mulher lavou os pés dos santos, dos kadosh, dos homens. Mombrana colocou a mulher para lavar os pés das mulheres depois do pão e do vinho na Santa Ceia. Isso não é bíblico. O que Mombrana fez não é bíblico. Está errado, é um equívoco. Ou seja, Paulo diz que o que desonra, a mulher desonra sua cabeça, seu marido, é ela recusar usar o véu. Mombrana trocou as palavras. Mombrana diz que se uma mulher cortar os cabelos, o homem é um marica. Se ele não levar a mulher no cartório, ele não der carta de divórcio. Quanto que a Bíblia diz que se a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, ela fez um ato vergonhoso, indecente, mas ainda não desonrou. O que desonra está lá em 1 Coríntios 11:10. Usar o véu é sinal dos anjos, dos malaches, no hebraico, né? Anjos, ângelos no grego. E mostra que a mulher está debaixo da autoridade do marido, quando ela usa o véu, como Rebeca usou o véu.
Como as mulheres usavam o véu. Aí o Mambrana trocou as palavras. Ele disse que se a mulher cortar o cabelo, desonrou o marido. Quanto que Paulo diz que a mulher, toda mulher que ora ou profetiza sem o véu, a cabeça coberta do véu, isso aí é que é uma desonra ao cabeça, o marido. Aí o Mambrana trocou as palavras. Por que ele fez isso? Porque ele era humano. Qualquer humano erra. Errar é humano. Permanecer no erro é demoníaco, é diabólico. Corrigir é divino. Eles estão chamando para corrigir. Mas quem vai aceitar a correção? Quem vai sair do erro para vir para a verdade? Se essa mensagem que eu prego, se essa pregação é de juízo. Está difícil, gente. Está difícil, porque se perdeu toda a verdade. Não estou explicando aí que a Bíblia está latinizada, romanizada. Jesus quer dizer suíno, porco no latim italiano. O nome verdadeiro tem que ter o trigrama Yud, Re, Vav, Ierro. Ierro é Yud, Re, Vav. Yehoshua, quer dizer Yehová salva. Yehová, o Pai, tem 4 letras. Ierro, Yud, Re, Vav, Yehová. Você tem um tetragrama. Yehoshua. Você tem 3 letras do tetragrama. E o Shua quer dizer salvar. Não é igreja. Latim, não é eclésia. Eclesia, né, no grego. Quer dizer chamados para fora, separados para fora. Mas é que ir lá no hebraico. Não é arrependimento. É techuvá, conversão. Não é fé. É emuná. Emuná quer dizer ser fiel. Meus olhos procurarão os fiéis da terra. Quem tem emuná? Quando o Filho do Homem, Lucas 18, voltar à terra, achará algum homem ou mulher que tenha emuná, que é fiel ao Deus Pai, Criador. Aí vai mudando tudo. Sem falar que você me ouve pregar, eu vou citando o nome em latim e o nome em hebraico. Mas não é para você acreditar no nome em latim. Eu estou mostrando as duas coisas, o certo e o errado. E quando eu prego, eu digo assim, não é Joaquim, é Iehoaquim. Não é Judá, é Irudá. Não é José, é Iosef. Você está vendo? Eu estou falando, colocando o nome em latim e o nome em hebraico. Não é Jesus, aí é latim, é Yehoshua. Mas eu estou colocando aqui, não é para seguir mais. Nome em latim é para você vir ao hebraico. Veja a habilidade que Deus me deu para pregar. Eu estou mostrando certo e errado. Mas tem gente que acha que eu estou aqui só para pregar bonito. Igual alguém me escreveu, eu até bloqueei. Que eu não quero perder tempo com incrédulo. Você diz coisa com coisa. Eu não estou a dizer coisa com coisa. Você deve pregar sermão metódico. Eu nem sei o que eu vou pregar. Eu amanheço o dia, às vezes eu faço 2, 3 pregações. Eu nem sei o que eu vou pregar. Eu não tenho tema. Eu não tenho assunto. Ou seja, agora mesmo, 10 minutos atrás, uns 20 minutos atrás, uns 30, me veio algo para pregar. É correto seguir um profeta que já morreu? Pronto, vem o título da pregação, depois eu dou uma estudada na Bíblia, né? E vou colocando as escrituras, e aí eu venho aqui e prego, eu monto o esqueleto da pregação, do sermão, né? Os tópicos, né? E ainda tem gente dizendo que eu estou falando coisa com coisa, que meus sermãos não são metódicos, ou seja, que eu sou um homem frustrado. Me poupe, gente. Não estou pregando por dinheiro, não. Eu tenho tempo para ensinar e explicar a verdade para qualquer um. Mas me venha com zombaria para você ver o que eu vou fazer. Eu vou lhe bloquear. O Brasil tem 210 milhões de pessoas. E às vezes a gente lá de Angola me escrevendo, de Moçambique, não é nem brasileiro. Aí eu vou perder tempo se eu tenho aqui 210 milhões para evangelizar, para pregar Bet Sorá, a palavra de Deus, as boas novas. Aí eu vou me prender a alguém que nunca nem vai acreditar, que está seguindo o profeta que já morreu. É certo seguir alguém que já morreu, um profeta que já morreu? A Bíblia não autoriza isso. A Bíblia condena seguir quem já morreu, já li aqui, né? Lucas 8,60. Agora eu vou ler o rico e o Lázaro aqui. Aliás, já vou ler. O rico e o Lázaro, por que não? Olha aqui o texto, Lucas 16.
Os mortos não podem voltar, gente. Morreu o homem rico, foi sepultado, morreu o homem pobre, mendigo, que os cães lambiam-lhe as feridas. Quando morreu, viu anjos do outro lado dessa cortina do templo aqui. Esses anjos levou Lázaro ao paraíso, e o rico, ao ser sepultado, depois do enterro dele no cemitério, tudo aconteceu depois do enterro. Ele abriu os olhos na hiena de fogo, né? A língua dele estava queimando, estava perturbado lá no lugar de tormento. Aí ele vai dizer para Abraão: pai Abraão, eu tenho 5 irmãos vivos lá na terra, eles vivem na casa do meu pai. Esses 5 irmãos dele. O rico não estava mentindo, não. Isso aqui não é parábola, gente. Eu encaro Lucas 16 como fato. Porque diz assim: havia um homem rico, se havia, existiu. É fato. E havia um mendigo, um homem pobre chamado Lázaro. E esse rico diz: eu tenho 5 irmãos lá na minha casa, pai Abraão. Olha a sugestão dele: ressuscita Lázaro dentre os mortos. Mande ele ir na casa de meu pai, dá o aviso aos meus 5 irmãos, para que eles escutem e também não venham para esse lugar de tormento. Morto não volta, gente. Acabou, olha aí, ó. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Você que está vivo sabe que você vai morrer. E depois da morte vem o julgamento. Mas esse rico queria dar um armengozinho, um jeitinho aqui para os seus 5 irmãos. Eu aceito ficar aqui no hiena de fogo, só com a língua queimando nesse tormento. Mas eu não quero que meus 5 irmãos venham para cá. Eu quero que eles vá para lá. Vá para lá, para o paraíso, para o seio de Abraão, onde Lázaro está. Então, pai Abraão, olha que sugestão, gente. Você vê um Donald Trump hoje. Eu estava vendo o Donald Trump no G7 aí, Versalhes, na França, né? O homem nem na mão dos outros pega, né? Quando pegou na mão do Macron, pegou assim na mão do Macron. Para que essa arrogância, gente? Ninguém é ninguém, nós não somos nada, somos pó da terra. Para que ser arrogante só porque tem alguns bilhões de dólares? Não, nós não devemos tratar mal nenhum animal, muito mais um ser humano. Zombaria, gente. Mas também ele disse no avião, um repórter perguntou: você acha que você vai para o céu depois dessa vida? Ele diz assim: eu não vejo nada em mim, eu não acredito que eu vou para o céu. Muita gente já ficou com a antena ligada ali, né? Mas ele não é evangélico, da igreja preteriana? O genro dele não virou judeu de sinagoga? A filha dele, Ivanka Trump, ele também não frequenta a sinagoga? Que conversa é essa? Dizer que não vê nenhuma chance de ir para o céu. Mas essa é a crença dele. Do Trump, do Elon Musk, né? E agora é um homem trilionário, né? Elon Musk, né? O africano da África do Sul. Agora é o homem mais milionário, mais rico, é trilionário, né? Qualquer um, os que estão pregando, estão dizendo: não, ele virou trilionário, Elon Musk, porque ele fez um pacto com o diabo, né? E esse tanto de empresa que ele tem: Tesla, carro elétrico, Neuralink para implantar chip. E esse tanto de empresa que ele tem aí, de foguete, né? Para levar satélite para o céu. Você vê que ele está rico, mas ele está trabalhando, né? Ou ele tem milhares e milhares de empregados, está rico nas custas dos empregados. E tem gente que procura o diabo em tudo quanto é esquina, em tudo quanto é cidade, em tudo quanto é igreja, em tudo quanto é cemitério, em tudo quanto é centro macumba. Para quê? Para fazer um pacto. Satanás, eu vendo minha alma a você, mas você me dá uns milhões aí de reais, uns milhões de dólares. E às vezes vai viver a vida todinha caçando o diabo, e o diabo nunca vai aparecer para ele. Você sabia disso? Que tem gente que vive tentando ver o diabo para fazer um pacto com o diabo, e o diabo não vem a ele, e outros nem estão procurando o diabo. Nem está procurando o diabo. E o diabo aparece e diz: eu vou te fazer
o rei do pop, o rei do futebol, o rei do rock, o rei do forró, o rei do axé, a rainha da televisão. Aí o diabo aparece. Aí a pessoa vai e faz um pacto com o diabo. E ó, você vai morrer com 27 anos, viu? Então usufrui o que eu estou te dando. Eu vejo isso aí, os vídeos. 27 anos você morre, de qualquer jeito. Eu venho cobrar. Que vantagem tem, gente, de fazer pacto com o diabo por causa de alguns milhões de dólares? Paulo falou lá em Timóteo, na hora de morrer, eu sinto que eu vou morrer, Paulo dizendo, já estou sendo oferecido como sacrifício de libação, o tempo da minha partida está chegando, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a Emoná, a única coisa que me espera depois dessa vida é receber a coroa da justiça, porque nada trouxemos para este mundo, nada levaremos desse mundo. Ainda tem gente correndo para cima e para baixo, querendo que o diabo apareça para ele, igual o diabo apareceu para Yehoshua Mashiach, lá na tentação no deserto, lá. Ele disse, ó, se você ajoelhar aos meus pés e me adorar, eu te darei os reinos do mundo. E Yehoshua Mashiach disse, vai-te, Satanás! Vai embora, Satanás! Está escrito, somente adorarás o Senhor teu Deus. E Deus, o Pai, vivia dentro do Mashiach, porque o Filipe, o apóstolo, o Achalia, diz, me mostra o Pai, é o que me basta. Ele diz, Filipe, eu estou há tanto tempo com você, e você não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. E é o Anan 10:30, eu e o Pai somos uns. Você notou que quando Cornélio, em Atos capítulo 10, ajoelha aos pés de Kefa, que você chama de Pedro, Kefa mandou levantar, levanta-te, Cornélio, eu sou um homem, como você é homem. E lá em Apocalipse 21, depois de o anjo mostrar a esposa do Cordeiro, que é a santa cidade, não é nem uma mulher, é uma cidade. A Bíblia diz que o Anan, que se chama de João, caiu de joelhos aos pés do anjo para adorar o anjo, e o anjo mandou ele levantar, levanta-te, não faça tal coisa, adore somente a Deus. Eu não sou Deus, não. Eu sou um irmão, um colaborador. Igual você, não me adore. O Malachi, o anjo lá, repreendeu ele na hora, mandou ele parar com aquilo. Agora eu te pergunto, aonde na Bíblia um leproso ajoelhou perante Yehoshua? Alguém que ele ressuscitou ajoelhou perante Yehoshua? Ou quando Yehoshua fez lá aparecer peixes lá naquela pescaria que estava derrotada? Você vê aí as pessoas ajoelhando aos pés dele, e Yehoshua, mas é diferente de Kefa e daquele anjo lá que apareceu lá e que João e Ahaná ajoelhou. Você nunca vê Yehoshua mandando a pessoa se levantar. Está de joelho nos pés de Yehoshua, chorando, chamando meu Senhor, Adonai, Ador, meu Deus. Ele não manda levantar porque ele é Deus, porque o Pai mora dentro dele. Porque nós temos que encontrar o Pai. O Pai está buscando adoradores. Que o adore em Ruach. Você fala espírito é latim. Pneuma é grego. Ruach é hebraico. Que o adore em Ruach em verdade. E aonde você vai achar o Pai? Você nunca leu lá na Bíblia, não? Em Êxodo? Que Deus diz assim, e me farão um Beit Hamikdash, um tabernáculo. Deus, o Pai, dizendo, e eu farei nesta casa habitar o meu nome. Porém o meu nome nessa casa. E Mashiach diz, derrubai esse templo aqui, em 3 dias eu o erguerei. Mas que templo era aquele? Aquele templo ali era o templo que o Criador, Jeová, Deus e Pai, escolheu para colocar seu nome. Não, o nome não estava no templo do Salomão. E nem do Zorobabel ou do Herodes, que gastou 46 anos. O nome estava no filho. Não viu a Bíblia em Matitial 1, Mateus 1:21? O Malachi Gabriel veio visitar a Virgem Míria e disse, salve, agraciada, Adonai é com você. Você dará a luz a um filho. E o nome, quem escolhe é o Pai. E o Pai, Jeová, diz, põe o nome do menino de Yehoshua. Eu tenho aqui na Bíblia de Jerusalém, página 1704, é uma Bíblia de estudo, letra F, está Yehoshua. Porque esse nome Jesus, que aparece mais de 800 vezes
no Novo Testamento mais de 1000 vezes, isso aí é católico, gente. Isso aí é alteração de gregos que colocou de Yehoshua para Jesus, de romanos que fez a Vulgata, o Jerônimo colocou Jesus e depois Jean Jorge Tricino, em 1524 criou, inventou a letra J e daí você tem o nome de Jesus. Mas não foi esse nome que Jeová colocou no seu filho, não foi não, porque Jesus quer dizer porco, no latim, italiano, ou cavalo, no hebraico, né? Zuz, cavalo. Mas qual é o nome que o pai colocou no filho? Yehoshua, que quer dizer Jeová salva. Esse é o significado do nome Yehoshua. Só que o catolicismo e os gregos mexeram. E agora nós estamos aqui às vésperas do fim do mundo. Quem vai crer, eu não sei. Diz que pau que nasce torto, morre torto. Tem gente que diz, eu nasci assim e vou morrer assim. Eu aprendi assim e não vou desaprender não, eu vou com Jesus, então vai. Vai com um porco, é problema seu. Eu vou com um cordeiro. O cordeiro de Jeová e Yehoshua. Enquanto você vai com o seu porco, eu vou com um cordeiro. O problema é seu, não é meu não, eu só devo pregar. Ou então os mortos não interagem com os vivos, gente. Eles nem sabem o que está acontecendo aqui. Os mortos que são salvos estão repousando no paraíso. Os mortos pagãos, perdidos, estão atormentados na hiena de fogo, no abismo, que Tártaro é grego, Hades é grego, até que Sheol é hebraico. Mas Sheol é a sepultura. Abaixo do Sheol é que tem um lugar chamado abismo, um lugar de tormento. Que aqueles demônios pediram para entrar nos porcos, suplicaram a Yehoshua Mashiach, não nos mande para outra região ou para o lugar de tormento, o abismo. Deixa-nos entrar nos porcos. Era quase 2000 porcos que se precipitaram. Os porcos não aguentou um minuto com o demônio no couro, dentro do couro deles, e você aguenta uma legião, 4.600 demônios, igual o Gadareno. Qual é o teu nome? Legião, somos muitos. Vivia com corrente, ele quebrava a corrente de ferro, andava nu, vivia de cemitério, de túmulo em túmulo. O que ele estava fazendo no cemitério? Estava fora do juízo. Até que Mashiach veio. Você acha que é brincadeira? Expulsar 4.600 demônios de uma vez só? A Bíblia diz que quando isso aconteceu, o homem lá de Gadara voltou ao juízo perfeito. Porém, como tinha morrido, afogado 2.000 porcos, os criadores de porco lá da cidade de Gadara, os porqueiros, disseram: vai embora, Yehoshua Mashiach. Você fez um grande milagre aí, ó, com esse homem aí que estava fora do juízo, mas você trouxe um prejuízo financeiro, econômico grande aqui, ó. Quase 2.000 porcos ali, mortos, afogados, e agora? Não queremos você aqui na nossa região, não. Por causa de 2.000 porcos que se afogaram lá, se atiraram, porque não suportou viver com os demônios dentro do corpo, do couro daqueles porcos. Mas o homem e a mulher aguenta. Bota silicone, unha falsa, cílios falsos, cabelo falso, silicone nas nádegas, nos seios, põe batom, tudo isso é demônio. Anda seminua, quase nua aí, um striptease na rua, e os homens olham, a mulher rebolando, com os peitos quase de fora, os homens ficam babando igual cachorro doido, porque a mulher está usando trapo, ou está usando um vestido, ou uma roupa, uma calça mais colada no corpo, igual a linguiça calabresa e toscana. Você provoca mais adultério do que mulher pelada na praia. E quem vai mudar a mente dessas mulheres? Se a própria igreja, as igrejas só querem o dízimo. Não, você vem, entrega seu coração para Jesus, paga o dízimo aqui. Você pode usar fio dental, biquíni, maiô, baby doll, calça comprida. Pode usar seu batom, seu esmalte, as igrejas dizem. Você pode até ser gay, lésbica, contanto que você paga o dízimo aqui, para nós é o que nós queremos. Você é nosso membro da membresia, né? Ou da freguesia. Né? Então você está ouvindo a palavra de Deus. A morte, gente, física, ela faz uma separação. Por que é que uma mulher vai casar de novo, uma viúva?
E ela deve casar, porque Paulo diz até 60 anos, não escreva nenhuma mulher como viúva, só acima de 60 anos, Timóteo. Se foi mulher de um único homem, né? Já complicou, porque hoje as igrejas estão cuidando de viúva que teve quantos homens? Uma fila. Paulo diz, mulher de um único homem, se criou os filhos, se praticou boas obras, se praticou hospitalidade, se lavou os pés dos kadosh, quando o marido era vivo, lá na hospitalidade. Você está vendo? Você está vendo? Não escreva com menos de 60 anos viúva na congregação, não. Congregação é carral. Comunidade é Keilah, né? E assembleia é carral, né? Eu trocando as palavras em hebraico. Assembleia é carral, é congregação, é dar. E Keilah é comunidade, né? Então a morte separa. E é definitivo, porque uma mulher fica viúva, ela procura casar com outro homem. Ou um homem fica viúvo, a morte é tão definitiva, gente. Como que você vai seguir um homem morto, um profeta morto? O próprio irmão Branham, quando a irmã Rup morreu, sua primeira esposa, pronto, ele casou com uma sua segunda esposa, irmã Meda, né? Que tinha um temperamento forte, né? O temperamento da irmã Meda não era brincadeira, não, né? José Branham aprontou lá, fez uma arte. Ela disse assim, vai lá e dá uma surra nele, Bill. O irmão Branham foi lá e o José Branham, arrependido, eu não vou fazer isso mais não, papai, não me bate, não me bate. O irmão Branham resolveu não bater no menino. E aí quando o irmão Branham entra na casa, a mulher dele, Meda Branham, perguntou, bateu nele? Não, ele me pediu uma chance, eu dei. Pá! Fechou a porta na cara do profeta. Aquilo lhe custou um quisto no ovário, né? Mas aí o irmão Branham não querendo perder a Meda, né? Mesmo ela com esse temperamento, ele ora, fala a palavra falada, e Deus lá na sala do hospital lá, quando ela ia ser operada, o Deus vai, ouve o profeta e retira esse quisto. Por que ela arranjou esse quisto, né? Não era brincadeira, não. O irmão Branham era um cordeiro, né? Eu não sou o William Branham, entendeu? Mas admiro muito a vida de William Branham. Deus disse para o irmão Branham que quando mudasse o poste lá, a cerca da casa, arrancou o poste de William Branham. E William Branham era um lutador de boxe. O irmão Branham pegou esse rapaz e pá, 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 levantou o rapaz e disse, quer mais? Ou já é o suficiente? Ô, irmão Branham, ele mexeu na cerca do irmão Branham. Ô, irmão Branham, é o suficiente. Então vai em paz, né? Vai em paz. O que você diria disso, né? Eu vi os pastores branhamistas pregando, dizia, ali William Branham estava batendo na incredulidade. Os tipologistas do tabernáculo. Ali William Branham estava batendo, era na incredulidade. Não estava batendo no rapaz, não. Como não estava batendo no rapaz? O irmão Branham era lutador de boxe, gente. O rapaz arrancou a madeira da cerca dele e ficou irado. Reagiu. E aí o William Branham está perdido? Eu não vejo assim, não. Não é um momento lá que fará alguém se perder, não. Para alguém se perder tem que ser algo muito sério. Como Paulo disse em Hebreus 6, pisar no sangue de Yehoshua Mashiach, o sangue da nova aliança, né? Ali o irmão Branham ficou irado, só isso. Ainda me vem pastor Branham, não, o irmão Branham estava batendo na incredulidade. Estava dando um soco lá, uns golpes na incredulidade. Me poupe, pastor Branham. Me poupe. Me poupe disso, me cansa. Eu estava aí, por que eu saí? Eu cansei de ouvir heresia. Pregação frustrada, pregação derrotada, pregação que não é original, não é a palavra de Deus. Eu mesmo era pregador entre vocês. Quando comecei a falar as verdades, o pastor Joaquim aqui proibiu minha pregação, reteve minha fita, a fita da pregação. Vamos ser sinceros, vocês não aguentam a verdade não, gente. Vocês estão dogmatizados, cheios de credos, tradições, ismos, divisões. Agora o homem morre, ele viúvo, ele casa com outra mulher, acabou, gente. A morte é definitiva. A mulher fica viúva, o marido morre, ela está nova ainda, ela casa com outro homem. Você pensa que ela não casa, não?
Ô, minha mulher, se eu morrer, ela nunca vai casar. Ela não vai casar, sabe quando? Quando ela não tiver libido, a viúva, né? E o viúvo não vai casar com mulher nenhuma, sabe quando? Quando ele não tiver mais libido. Mas enquanto ele tiver hormônio, o homem é testosterona, a mulher é testosterona, né? Quando tiver hormônio no corpo, mesmo viúvo, não está nada garantido, não. Depende dos hormônios. Tem gente que pode usar da sabedoria como Shaul, Paulo, né? Paulo diz, fique como eu, solteiros, não toquem em mulher, eu quero vos livrar de tribulação, né? Aí Paulo vai dizer lá em Coríntios 7, respondendo perguntas e respostas sobre casamento, ele diz, a vinda do Senhor está breve, né? É hora que aquele que tem mulher vivesse como se não tivesse mulher. Não está mandando separar. Aquela que tem marido vivesse como se não tivesse marido, porque a vinda está breve, está chegando, né? Eu acredito que nós estamos vivendo nessa hora, gente. Mas a morte é uma separação definitiva, porque o homem morto pode ser profeta. Qualquer profeta, ele não dirige vivo, não. Ele não é guia de vivos. Igual que os tabernáculos aqui, o Joaquim morreu em 2021. Joaquim também é profeta. Roda a fita do Joaquim. Todo dia os tabernáculos. É o Joaquim que guia vocês aqui em Goiânia, no Brasil. É os tabernáculos do Joaquim. Para que isso, gente? Deixe os mortos enterrar os mortos. O morto não pode ser guia dos vivos, não. Olha aqui, nós estamos vivendo uns dias que não é nem dias de Joaquim, nem de William Branham. Estão tentando apresentar a humanidade ET, alienígena, extraterrestre. Nem Joaquim viveu para ver isso, nem William Branham. Nem o Osmar aqui de Franca, aqui, nem o William Souto, que se diz profeta, mas já está morto lá em Porto Rico. Nós estamos vivendo em dia que estão dizendo que vai apresentar os Grey, os baixinhos cinzentos do zoião, né? Os nórdicos, os insectoides, parecendo um louvo a Deus. Diz que está aí já aí para apresentar. E os reptilianos, né? Até que filho da serpente, a Bíblia fala lá em Bereshit, Gênesis 3,15, da semente da serpente e da semente da mulher, da raça de Caim, os filhos da serpente, e da descendência da mulher. Até que você fala assim, não, mas aí é homem cobra, mulher cobra, grandão, aí uns 3 metros de altura. E era isso mesmo que tinha. O pai do Caim era serpente, ele tinha uns 3 metros de altura. Só que tá com máscara. Os presidentes do mundo estão mascarados, é tudo reptiliano. Até que semente da serpente, não essa teoria aí de reptiliano como tá aí na internet, isso aí eu não vejo assim não. Mas a semente da serpente eu vejo porque a Mambrana pregou. William Branham teve a revelação de que Eva fez sexo com o animal, com a serpente. Engravidou primeiro a serpente, depois aprendeu que é errado lá o sexo, e foi fazer com Adão. E Adão engravidou também de Adão, Abel de Adão, Caim da serpente. Até que isso aí eu creio. Mas não nessa modalidade de reptiliano, doutrina de reptiliano. Acredito que a raça da serpente, o cientista, é 2 vezes mais inteligente do que os filhos da luz. Os filhos das trevas têm muito conhecimento. Pode estar fazendo clone aí, coisa híbrida, né? Para enganar, mas não tem nada fora do mundo, não. Fora da terra não tem ninguém mais, não. Não tem moradores fora da terra. Obadias, versículo 4 diz, ainda que o homem suba como águias e faça seus ninhos nas estrelas, eu de lá os derrubarei, oráculo de Jeová, assim diz Jeová. E não tem ninguém lá não, gente. Mesmo essas criaturas, se eles apresentar aqui agora, é porque isso existiu nos dias de Noé, antes do dilúvio, esses híbridos, né? E é tudo aqui da Terra, mesmo essas naves espaciais aí, ó, que os aviões americanos derrubam, né? Ou cai aí, elas têm problemas e cai. Isso aí é tudo tecnologia daqui do mundo, né? E esses seres híbridos, experiências de cientistas, né? E está mais avançado do que nós, porque você pega a Bíblia, os filhos de Deus lá, descendência de Sete, não explorava, não cavucava a terra, não explorava nada da terra, só criavam ovelhas, né? Já vem os filhos de Caim criando gado, né? Mudando de lugar em lugar, criando espada, armas, hoje é urânio, né? Bomba atômica, né? Armas biológicas, né? Covid, né? Ebola, um monte de doença aí.
Porque os poderosos do mundo querem reduzir a população mundial. Bill Gates não fala disso? Para que serve esse monte de mosquito? Ele vai dizer assim, é para matar chikungunya, dengue e zika, né? Será? Eu já disse, eu não confio em governo, em cientistas, nos homens que se dizem os poderosos da Terra. Não, eles têm planos. Eu confio no Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, que ninguém corrompe ele. E ele não se vende, né? Ele não está nem interessado em dinheiro. A Bíblia diz que lá em Ageu, que Jeová é o dono do ouro e da prata. Aqui embaixo, o dinheiro corrompe. Político, pastor, padre, papa, sacerdotes de igreja, pregadores de igreja. O dinheiro compra. Eles se vendem por dinheiro. Os mortos que eram ricos não levou $1, uma barra de ouro. Estão lá no lugar de tormento sofrendo. Os enriqueceram para virar herança para filhos. E ainda tem gente que invoca os mortos. É um pecado, viu? Consultar os mortos. Invocar os mortos. Né? Seguir morto é pecado. Olha o que eu estou a afirmar aqui nessa hora. Consultar mortos é pecado. Adorar morto, gente que morreu, é pecado. E seguir gente morta. Pode que você diga que era um profeta. Deixou um legado. Se deixou um legado, morreu. Se morreu, seguir profeta morto é pecado. Oh, mas você não segue Yehoshua Mashiach, o Filho de Deus? O Filho de Deus é Jeová, mas ele morreu e ressuscitou. Ele é um homem que está vivo. Ele apareceu a muitos. Coríntios 15 diz que ele apareceu a 500 irmãos. Ele está vivo. O Deus que eu prego, Yehoshua Mashiach, está vivo. Muito diferente de pregar Brano, William Souto. Agora tem um outro que morreu aí. Tem um monte de discípulos aí em Angola, no de Gola, Jorge Caula, né? Olha, você quer seguir, segue. Eu não vou. Vocês não vão me convencer. Eu já não tive 17 anos no Tabernáculo da Fé, seguindo a mensagem do falecido profeta William Branham, a qual eu respeito muito. Para mim foi um homem de Deus. Mas também, agora deixa eu entrar nisso aqui para me encerrar. Mas também, gente, tem esse negócio agora que nós estamos vendo de seguir profeta vivo, né? Um grupo segue o profeta morto, outro grupo segue o profeta vivo. Cacu Felipe. Agora tem um profeta vivo, Big Ba. O profeta é Somo do Camarão. Ele diz que é o profeta do Cantar do Galo. Né? Você já está no Cantar do Galo. Engraçado que esses profetas, quando eles começam a pregar e receber dinheiro, eles dizem assim, igual eu estava vendo o livro lá do Esson, vai ter 5 gerações do Cantar do Galo. Outros mensageiros virão no Cantar do Galo. Ora, uma geração é 40 anos, gente. 40 vezes 5 dá o quê? Dá 200 anos. Sabe o que eu entendi aí? É que eles ficam dizendo, vai ter mais 5 mensageiros, 5 Cantar do Galo depois de mim. Vai nada, gente. É um truque para segurar os outros. É igual o Cacu lá dizendo, eu sou o único profeta, mas depois vem do Cantar do Galo. Daqui 900 anos vem o profeta do amanhecer, quase 1000 anos. De acordo com ele cita até o nome de uma estrela lá árabe, né? Adebaran, não sei, né? Ou seja, isso tudo não vale nada. William Branham morreu. Deixou o legado. O que os branhamistas deveriam fazer depois da morte do irmão Branham? Vim pegar os conselhos da Bíblia. Pedir conselho à Bíblia, ler Gênesis, Bereshit, Shemot, Êxodo, Vaikra, Levítico, e até o Apocalipse não é errado não, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas aí se confinaram as fitas do irmão Branham. Agora é o tablet, né? E aí o José Branham diz, toda a palavra de William Branham nas fitas é assim, diz o Senhor. Eu não vejo isso não. Toda a palavra de William Branham na fita é a palavra de Deus. Eu também não vejo assim, não. Você quer fazer... Se você tirar uma palavra da fita, aí é Gálatas 1:8. Nada a ver, gente. Você quer ir para o céu? O irmão Branham já está lá. Esquece o William Branham. Claro, as profecias que o irmão Branham profetizou vão acontecer uma por uma. Como as profecias de Ezequiel, Hermial, Jeremias, Ishaial, Isaías. As profecias de Paulo.
Claro, as profecias de um profeta de Deus não falham. Mais cedo ou mais tarde vão se cumprir. Mas doutrina, esquece Brana. Esquece tabernáculo. Se é profecia, vai se cumprir. Esquece as fitas. Volte à Bíblia, as Escrituras, que é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16, ela é que vai apontar seus erros. 1. Mostrar suas falhas. 2. E te levar a viver uma vida correta. 3. Leia 2 Timóteo 3,16, mas leia na... toda a palavra é inspirada para redarguir. Para entender o que é redarguir, linguagem corrigida, né? Então eu já digo logo, leia na de hoje, você já vai entender. Eu leio a Bíblia, eu uso a linguagem de hoje aqui para as pessoas entenderem as Escrituras e o que eu estou a pregar, mas eu vejo muita coisa errada. É em todas as versões, mesmo a minha Bíblia de Jerusalém, que me dá o nome Yehoshua na página 1704, na letra F, para Mateus 1,21, Matitiá 1,21, põe o nome do menino de Yehoshua, na Bíblia lá está escrito Jesus, Ou seja, aí eu já estou mostrando para vocês que o nome Jesus aparece mais de 1000 vezes na minha Bíblia de Jerusalém. Está errado. Mas eu não vou queimar a Bíblia, porque o que nós precisamos hoje é de discernimento, sabedoria e palavra de conhecimento. São 3 dons dos 9 dons espirituais. Profecia, línguas, interpretação de língua, curas, milagres, poder, São 9 dons, aqui eu citei 3. Sem discernimento ninguém vai ser salvo, não. O dom de discernir é importantíssimo. E dos 9 dons aí, você escolhe qual? De remover montanha? Eu quero ter o dom de remover montanha. Montanha, monte, sai daí e vai para ali. Ah, é? Pois se me der a oportunidade, Deus me desse a oportunidade, escolhe um dos 9 dons, sabe qual que eu iria escolher? Discernimento. Aí você diz assim, é um donzinho qualquer, você que pensa. William Branham disse, sem esse dom você não chega no céu não. Porque é com esse dom que você vai discernir doutrinas, espíritos, dogmas, credos, religiões, denominações. E é um dom que Deus quer dar, gratuitamente. É um dos 9 dons de 1 Coríntios 12. Mas as pessoas não querem esse dom. Ele quer o dom de mover montanha, mostrar que é poderoso. Não, eu quero um dom. Se Deus me oferecesse, escolhe um dos 9. Eu vou escolher logo, é o que salva. É o que pode me levar para o céu. Discernimento dos ruach, de espíritos. Porque você fica aí com... Eu já fui pastor, 14 anos pelo Tabernáculo da Fé. Já fui apóstolo do Cacu, dirigindo igreja, 10 anos. Eu tenho aí, já fui evangelista no Rio Grande do Norte, Natal, pelo Tabernáculo, 2 anos e meio. Eu tenho aí uma média de 27 anos dirigindo igreja. Com um dom de discernimento, era melhor, porque tem muita gente dentro de igreja que demora 10 anos para cair a máscara. Está mascarado. É hipócrita. Tem 2 caras. Está ali para fazer a maldade. E você como pastor nem sabe. Tem que dar comida, tem que dar dinheiro, tem que dar roupa, tem que dar remédio. E às vezes você está alimentando uma cobra. E às vezes se tivesse o dom de discernimento, ou seja, mais cedo já evitaria um mal, uma maldade, Eu não preciso ser profeta para dizer que tem gente que alimentou, deu roupa, deu remédio e criou cobra dentro de igreja, que depois foi violar as irmãs das igrejas. Fazer violação das mulheres, Você entende o que eu estou dizendo? Aí com o dom de discernimento, já discernia logo isso, igual Kefa, que se chama de Pedro, discerniu Ananias e Safira, e já resolveu o problema. Morre! Vai morrer! Morre logo! Você acha que ser guiado por um apóstolo era fácil? Você mentiu a Ruach HaKodesh, Ananias e Safira, você não mentisse aos homens, vocês vão morrer. Morre logo! Morre logo! E morreu! E não era igual no Brasil ou na França, não. No Brasil demora aí umas 24, 48 horas para enterrar. Na França acho que é uma semana, Lê na Bíblia, eles morreu e já foi enterrado na mesma hora. Tava brincando de crer, E com Deus é fogo destruidor, consumidor. Deus não aceita isso, não.
Olha aqui, gente, tem uma história aqui, Números não, Reis, 1 Reis capítulo 13, conta a história de um profeta de Judá novo, e Deus, Jeová, manda ele ir lá no rei, acho que era o Jeroboão, e manda dar uma palavra pesada, né? E a palavra foi pesada lá, o altar caiu lá, foi destruído, o Jeroboão estendeu a mão dele paralisou, né? Ficou ressequida. Foi uma coisa de Deus. O Jeová, ele deu uma ordem para esse profeta, esse moço, né? Novo. Não volta para o meu lugar, não aceita comida, não aceita água, né? Deus deu umas regras para ele lá, e aí o rei lá com a mão fina, paralítica, né? Pediu para o profeta trazer a mão dele ao normal, ele trouxe. O rei queria dar lá presente para o profeta de Judá, o homem novo. O profeta diz, nem se você me der metade da sua riqueza eu quero. Quero nada não. E o anjo advertiu, o Deus advertiu, não volte pelo mesmo lugar. Não aceita comer em casa de ninguém, beber água na casa de ninguém. Aí ele tomou outro rumo para ir embora. Aí havia um profeta velho, olha o perigo de seguir profeta. Acho que é os filhos dele, só vem um profeta novo aí, até a mão do rei. Jeroboão ficou ressequida lá, fina lá, ficou paralisada lá, o altar foi derrubado, e ele profetizou, olha, eu vou levantar. Olha a profecia do profeta novo de Judá. Eu vou levantar um homem chamado Josias. Josias está vindo, e ele vai purificar tudo. Lê a história de Josias. Ele é uma profecia desse profeta novo. Deus dá a revelação, a ordem, ele fala, não volta pelo mesmo lugar não. Não para em casa de ninguém para comer nem para beber. É minha ordem, né? Aí os filhos desse profeta velho, papai, chegou um homem aqui, fez isso, a mão do rei paralisou, o altar quebrou, ele disse que vai nascer um homem chamado Josias, que vai purificar tudo aí. E por onde ele foi? Ele veio por tal caminho e foi por outro caminho. Se apressa, corre atrás dele. E não é que conseguiram achar o profeta? Estava indo por outro rumo, mas debaixo de uma árvore lá, descansando. E aí chegou esse profeta velho e diz, vamos para minha casa, vamos voltar. Ele disse, o profeta novo, Deus disse para não voltar. Tudo que Deus proibiu esse profeta de Judá novo fazer, esse profeta velho estava mandando ele fazer. Você vai voltar comigo, vai comer lá na minha casa, vai beber lá na minha casa. Ele disse, não vou. Aí o profeta velho usou de uma artimanha para fazer isso acontecer. Eu vi um anjo. Eu vi um anjo. Eu quero dizer que isso aqui que eu estou te pedindo para você fazer, voltar, que ele estava proibido. Comer, estava proibido. Beber, estava proibido. Eu vi um anjo. Não duvide não, gente, que esses profetas falsos de hoje vê anjos, profetas mentirosos. Nessa história de ver anjo, o rapaz volta, o profeta novo. E ele está lá comendo, bebendo, voltou, e aí o profeta velho vai e fala para ele, você vai morrer, viu? Que palavra dura, né? Você vai morrer. Realmente Deus disse para você não voltar pelo mesmo lugar, você voltou. Disse para você não comer, você comeu. Disse para você não beber, você bebeu. Ou seja, no caso, o profeta velho enganou o novo. E agora você vai morrer. Você vai morrer porque você desobedeceu os mandamentos, as regras de Jeová Deus. Aí ele montou num jumento, o profeta novo, com o coração dolorido, e deparou com um leão no meio do caminho. O leão não matou o jumento, matou o profeta novo, que desobedeceu a Deus. E veja que é um profeta vivo aqui, velho, em 1 Reis 13, enganando um profeta novo. Ou seja, tem gente que diz assim, o profeta velho mentiu, o profeta velho inventou a história, o profeta velho era mais curioso. Uma coisa eu posso dizer, o profeta novo foi testado pelo profeta velho. Está escrito aí que ele foi enganado, ele morreu mesmo. Mas ele não passou na prova, ele não tinha que voltar por nada. Nem por visão de anjo.
Eu vi um anjo, e o anjo disse, você tem que voltar. Não, ele teria sido mais feliz e sairia vivo dessa história aqui da Bíblia se ele tivesse ido em frente. Com isso eu estou querendo dizer o seguinte, volte à Bíblia, gente. Largue esses profetas que dizem ver anjo. El Goldwhite disse que viu o anjo assistente. Tem aí uns 5.000 sonhos e visão. Um montão de livro, né? Diz que tem extraterrestres, moradores em outros planetas, né? Joseph Smith diz que viu o anjo Moroni. Até mostrou lá onde estava enterrado umas placas lá. Aí ele trouxe o Novo Testamento de Jesus Cristo visitando os Estados Unidos. Está mais do que errado. Cacu Felipe veio aí com o anjo de 24 de abril também mentindo. Mentindo para valer, porque eu desconheço. No mundo hoje, é um homem mais mentiroso do que Cacu Felipe. É capaz de enganar? Eu não vejo na Bíblia aqui, gente. O rapaz morreu. Por causa do teste, ele não passou no teste. Vai acreditar em profeta e eu tenho que acreditar no quê? Na Bíblia. Segue a Bíblia. Segue esses mais de 700 mandamentos que eu estou ensinando. O homem usar vestido, túnica, a mulher usar o véu, não pagar dízimo. O nome de Adonai, você fala Senhor, é Yehoshua. Esse é o nome verdadeiro. Segue os mandamentos, que eu estou pregando Bíblia. A Bíblia não pode errar. Tem tradução errada? Tem. Tem versões erradas? Tem. Mas o autor da Bíblia está vivo, o Ruach HaKodesh. Ele pode usar um homem para pregar a verdade. Doa onde doer, arrebente onde arrebentar. Mas as pessoas querem a Bíblia, a eterna palavra de Deus, porque eu tenho defendido que as escrituras de Paulo não é antiga, não é velho, não é museu, não perdeu o valor. É a eterna palavra de Deus. Aí você vai deixar de seguir as escrituras, que é a palavra. O que é as escrituras? Mashiach disse, errai-vos, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. As escrituras é a palavra de Deus. Foi com as escrituras que Mashiach derrotou o diabo. Ele não fez pedra virar pão, embora ele tinha poder de fazer pedra virar gente, ou gente virar pedra, como a mulher de Ló virou uma pedra de sal. Não, ele só citou, sem mais nem menos, citando a Bíblia, colocando a Bíblia no lugar certo. Ele não pulou do pináculo do templo, porque estava escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás disse, citando o terrelinho, Salmo 91, né? Pula, está escrito no Salmo 91, dará ordem aos anjos ao teu respeito, não deixará você tropeçar em pedra. Aí Mashiach diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor Deus e Jeová. Aí o Satanás tomou um choque, né? E por último Satanás pediu, ajoelha, me adora, eu te darei os reinos do mundo. Gente, o Todo-Poderoso e Jeová, o Pai, morava dentro do Filho. Era os demônios, os homens, os soldados, as mulheres prostitutas, bêbados, ladrões. Lê na Bíblia, até os demônios ajoelhavam perante Yehoshua Mashiach e dizia, Yehoshua Mashiach, Filho de Deus, do Deus vivo. Ajoelhado, viu? Vieste nos castigantes do tempo. Até os demônios reconheciam ele. Quando o Kefa lá, que se chama de Pedro, acho que pescou a noite toda, não pegou nada. Mashiach disse assim, joga a rede aqui desse lado aqui. Mas Adon é Senhor no hebraico. Eu já pescamos a noite toda, não pegamos nada. Aí o Senhor manda a gente lançar a rede desse lado. Então, segundo a tua palavra, não é a minha de Kefa de Pedro, segundo a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Ele era obediente, né? Jogou a rede e quase que arrebentou a rede de tanto peixe. Aí o Kefa olha para Mashiach e diz assim, Adon no hebraico é Senhor, se afaste de mim porque eu sou um homem pecador. Eu sou um homem pecador. Ou seja, o milagre foi tão grande, que o Kefa sentiu a presença do Kadosh, daquele que é 3 vezes santo, né? Naquela hora ali ficou com vergonha. Se afasta de mim, Senhor, depois desse milagre. Agora eu sei que eu sou um homem pecador, eu sei quem é você. Senhor,
se afasta de mim. Ele diz, Kefa, você fala, Pedro, eu vou transformar você num pescador de alma, viu? Eu te escolhi. Tem como eu me afastar de você, não. Você é um dos que eu escolhi. Eu vou te fazer pescador de alma. Você entende, gente? O que eu estou a pregar aqui nesta hora? Então, cuidado com quem se diz profeta, porque eles podem ver anjo da mentira, né? Não da verdade, né? O anjo assistente, o anjo 24 de abril, o Moroni, é tanto anjo, hoje a anjaiada, que inventa mentira só para te afastar da Bíblia. Eles mesmos, esses profetas, dava para entender eles rapidamente, mas você vai engolindo eles calado, porque normalmente eles vêm, eles são adúlteros. Adúlteros não entrarão no reino de Deus, nem homem adúltero, nem mulher adúltera. Eles são fornicários, prostituem. E homem que se prostitui, mulher que se prostitui, joga a virgindade na lata de lixo para viver de sexo, não entra no reino de Deus. Eles são polígamos, não vê o Cacu? Se gabando, casei com 7 mulheres, eu sou insuportável. As mulheres não aguentam viver comigo 3 meses, mentira do Cacu. Eu fui lá em 2012, eu vi a Cristine, lá uma das 7, eu fui lá em 2017, eu vi a Cristine lá, como não aguenta viver? Ela mora lá com ele, lá, eu vi lá, mais de 5 anos. Eu vi 5 mulheres do Cacu lá, Cristine, Denise, Sidoni, Chalene, Francine. E quando eu vi, a minha mente veio o pensamento, isso é um harém, né? Esse homem montou um harém, né? Mas é aquilo, você vai abafar, vai sofrer, igual eu acabei sofrendo nessa escravidão, porque a Bíblia diz em Hebreus 13:4, respeitoso entre todos vós seja o matrimônio. Um homem ou mulher, a cama do casal sem mancha, sem mágoa, sem mácula, né? Os adúlteros e fornicários Deus julgará. Então, você já discerne. Porque esses homens aí que se dizem profeta não são kadosh. Eles não conseguem. Eles caem no dinheiro, caem na fama e caem com mulheres, né? E depois faz você engolir calado a doutrina deles, né? Eles não só são polígamos, mas eles apoiam a poligamia dos outros. Aí é pior ainda, né? É um abismo chamando outro abismo. Eu estou terminando a palavra aqui nesta hora, eu já expliquei. Só voltando a Lucas 16, aí eu encerro. Então não adianta seguir profeta morto, você está pecando. Consultar os mortos, você está pecando. Ajoelhar perante uma fotografia de um profeta morto é idolatria, é o que os branamistas estão fazendo no Congo, aqui no Brasil, de joelhos, diante da foto do William Branham. Não, mas estamos ajoelhando diante da foto do irmão Branham e da coluna de fogo. Deus não pediu isso. Então, seguir profeta morto é pecado. Seguir profeta vivo, cheio de heresia, doutrina falsa, poligamia, e apoiar a poligamia dos outros também é pecado. Você deve ir pela Bíblia, pelas escrituras sagradas. Você me entende? Vá pelas escrituras. É o que eu estou a pedir aqui nesta hora. Só terminando. Com Lucas 16, o Lázaro morreu, o rico deu a ideia, né? Mande Lázaro ressuscitar dos mortos, e na casa dos meus 5 irmãos dá um aviso, e quem sabe eles escutam e eles não venham para esse lugar de tormento. E pai Abraão disse, lá na terra tem a lei de Moisés e os livros dos profetas. Se eles não querem vir para esse lugar de tormento, que eles ouçam a lei de Moisés e os livros dos profetas. Foi o que Abraão respondeu. Aí ele disse, não, pai Abraão, manda alguém dos mortos. Aí pai Abraão respondeu, se eles não escutam Moisés e os profetas, tampouco crerão se alguém dos mortos ressuscitar. Ou seja, Abraão, você fala Abraão, mas no hebraico é Abraão, ele não concordou com a ideia do homem rico. Se eles não ouvem Moisés, a lei de Moisés, os livros dos profetas, que aí, no caso, a lei de Moisés era a palavra de Deus, no caso, os livros dos profetas era a palavra de Deus. Se eles não escutam, não vai ouvir quem... Olha o que Abraão diz, eles também não vão ouvir se algum dos mortos ressuscitar. Não vão ouvir, não.
Não vou ouvir mesmo. Agora vamos para hoje. Hoje, na Terra, o que tem aqui? É a lei de Moisés e os profetas para a gente seguir? Não. Aqui hoje é os escritos de Paulo. As 13 cartas de Paulo às nações. Paulo disse em Coríntios capítulo 14, versículo 37, se algum homem se acha profeta, reconheça que o que eu vos escrevo é mandamentos de Adonai, mandamentos do Senhor. Então os escritos de Paulo estão valendo. Porque ele foi o único homem autorizado a escrever e seus escritos entram na Bíblia. Eu já disse aqui que eu não vou escrever nada, livro nenhum. Eu só vou pregar o que está escrito. Vou pregar os escritos de Paulo, para mim é o suficiente. E Paulo disse, veja, a diferença do Velho Testamento para o Novo, aos judeus tinha lá a lei de Moisés e os livros dos profetas, mas nós, os gentios, ainda é a mensagem de Paulo. Você fala evangelho, mas o hebraico é Bessorá, boas novas de Paulo. É o que está valendo aqui hoje. Embora toda a igreja use as cartas de Paulo, mas corta, vai tirando coisa que ele não acredita. No final, não crê em quase nada do que Paulo ensinou. E Paulo diz em Gálatas 1, 8 e 9, se um malache, um anjo, né? Ou alguém, ou nós mesmos, seja até nós mesmos, né? Pregar mensagem, boas novas, Bessorá, você fala evangelho, mas o hebraico é Bessorá, boas novas, mensagem, diferente do que já foi anunciado, considere essa mensagem, se é diferente da que Paulo escreveu e anunciou, considere amaldiçoada. Se alguém pregar a mensagem diferente do que já foi pregado, considere esse homem aí maldito, né? Então não pode tirar e nem acrescentar. Tem que ser do jeitinho que está aí. Porque se os irmãos e irmãs em Corinto, em Éfeso, Tessalônica, Colossos, Filipos, Atenas, Corinto, Roma, se eles entraram no céu pelos escritos de Paulo, e entra mesmo. Também no século 21, em 2026, é assim que Deus determinou que vamos entrar. Mas o senhor não acha que voltar a Paulo é voltar a 2000 anos? Voltar a mensagem de Paulo é voltar a 2000 anos? Não. Porque é a mensagem de Yahushua Mashiach, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a decisão é sua, né? Eu estou dizendo, quando um homem de Deus morre, não vá adorar ele, ajoelhar diante de foto dele. Ou fazer, porque eles fazem até estátua para William Branham, né? Idolatria, estátua de águia, estátua disso, idolatria. Uns bonecos no espanhol, boneco no português, né? Estátuas esculpidas. Está na idolatria. Não tem que consultar quem já morreu. Se você vai, é um pecado. Não tem que seguir um profeta morto. Se você segue, é um pecado. E o que você me orienta? É o que eu estou pregando. Vá pedir orientação à Bíblia, às Escrituras. As Escrituras são vivas, né? É eterna. As Escrituras, ela tem orientação para dar para você, mulher e homem. Ela tem uma túnica, um vestido para colocar em você, homem. Ou eu não engulo. O problema é seu. Ela tem um véu para colocar na sua cabeça, mulher, em público. Você diz, eu não engulo. Então você não é de Deus, porque quem é de Deus se alimenta da palavra de Deus. Vá pela Bíblia, mulher. A Bíblia tem um lava-pés para você lavar os pés dos santos, dos varões, dos homens, dos kadosh. Você diz, você é misógino. Eu não engulo. Então você não se alimenta da palavra escrita, né? Porque a palavra escrita é a palavra de Deus. Vá pelas Escrituras. Atos 26, 14, eu ouvi uma voz em língua hebraica. Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? E em língua hebraica essa voz disse, eu sou Yahushua, a quem você persegue. Vá pelas Escrituras. Apocalipse 1:8 não diz eu sou o alfa e o ômega. Se eu pregar aqui para você que ele é o a letra A e a letra Z, você não vai engolir, né? E a Bíblia diz que ele falava em hebraico, por que você engole o alfa e o ômega? Seria a letra A e Z no alfabeto grego. O correto, eu sou o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. E o Tav, a letra de número 22. O Aleph é a número 1 e a última letra é o Tav. Eu sou
o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, que vivo, estive morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Lê Apocalipse. Só que lá vai estar em grego, né? Alfa e ômega. Mas está errado. O tradutor puxou sardinha para a brasa da religião do país dele. Não, a Bíblia tem que ser em hebraico. Vamos parar com esse negócio, né? De tradutores que só puxaram a sardinha. Bem, eu termino. E Jeová, Deus único e Criador, Deus e Pai, e seu Filho Yahushua Mashiach, o mediador e Salvador, abençoe essa palavra nesta hora, essas palavras nesta hora. Amém.